Oi, gente, bem-vinda à nossa Mentoria Flash. E se você chegou até aqui, é porque com certeza você já tentou várias formas de fazer as crianças prestarem atenção e ainda não conseguiu. Você sente que falta alguma coisa. Eu te entendo, porque eu já me perguntei, será que sou eu? Será que eu tenho dom? Será que eu fui chamada para isso? São tantos serás. E eu já passei por isso. Hoje eu estou aqui para te ajudar e nós vamos falar dos 5 pilares para mantermos a atenção das crianças no início ao final da aula. E antes disso eu quero deixar uma palavra para o seu coração que está no livro de Gênesis, no seu capítulo 6, versículo 8, que diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé certamente se sentia fortalecido porque andava com Deus, vivia com Deus. Assim como eu e você vamos para o culto, ouvimos uma palavra e falamos, uau, hoje eu sou capaz de ganhar o mundo para Jesus. Só que Noé entrou num grande desafio. O Senhor deu a Noé um propósito único que ele só deu para Noé, que era construir uma grande arca, algo que nunca ninguém tinha feito. E num tempo onde não chovia, Deus falou para Noé, vai chover, construa essa arca. Vamos pensar aqui comigo. Quantas vezes os filhos de Noé saíram de casa e foram zombados? As pessoas riam dele e diziam, seu pai é doido, seu pai é maluco, está fazendo uma coisa que não existe. Mas Noé não desistiu, porque Noé ouviu a voz de Deus e Noé tinha certeza que ele estava fazendo para o Senhor e ele sabia que o propósito ia ser cumprido. Assim sou eu e você. Quantas vezes nós pensamos se estamos fazendo a coisa certa, mas nós temos a certeza que estamos fazendo porque existe um Deus que tem falado comigo e com você. Faça essa obra porque eu te chamei. Mesmo que nós tenhamos dúvidas, o Senhor sabe muito bem o que Ele está fazendo. Então agora, sem enrolação, nós vamos começar o conteúdo dessa aula maravilhosa, os 5 pilares para manter a atenção das crianças do início ao final da aula. Mas primeiro, pega papel e caneta, eu vou te dar um minutinho para você ir lá buscar, para você anotar tudo, porque vai ser momento incrível, informações maravilhosas que eu vou te dar aqui nessa aula. Já pegou papel e caneta? Ah, interessante você falar para mim de onde você está falando. Essa aula vai ficar gravada e eu quero que você curta cada momento daquilo que nós vamos falar aqui. Então, primeira coisa que eu quero falar para você é sobre você ensinar com amor, porque nós sabemos que as crianças chegam na sala de aula agitada, muitas vezes as crianças saem de casa correndo, às vezes a mãe não deu um lanche para aquela criança, as crianças chegam muitas vezes aborrecidas também, outras chegam muito eufóricas, mas elas chegam na nossa sala de aula e muitas ficam na hora da aula distraída, cansada, as crianças ficam contando os minutos para ir embora, não é verdade? Eu sei como isso acontece, mas você não está sozinha. Eu estou aqui com você para trabalharmos juntas esse processo de um grande aprendizado. Por que será que elas não prestam atenção? Então vai aqui o nosso primeiro pilar de como você prender a atenção das crianças. Primeira coisa que você precisa fazer e tá aí ligadinho é a conexão. Isso mesmo, a conexão antes da lição. A conexão é um aspecto fundamental da sua sala de aula. Fundamento é a base que você vai, é na base, ou melhor, em cima da base, que você vai construir algo. Então essa base ela tem que ser firme, tem que ser sólida. Então a base, a conexão é o fundamento. Então vamos chamar essa conexão de acolhimento. Isso mesmo. O acolhimento é muito saudável
para interação e integração das crianças. Por quê? Porque influencia no desenvolvimento físico, mental, social e espiritual da vida da criança. E mental, o seu cognitivo é afetado quando você recebe essa criança na sua sala de aula. E quando a criança chega, o que ela sente hoje, quando ela chega na sua sala de aula? Como você tem recebido esse aluno? Então, agora eu vou mostrar para vocês 3 formas práticas de você trabalhar a conexão de uma forma que seu aluno vai amar estar na sua sala de aula. Primeira conexão, primeira coisa que você pode fazer aí, cartão de boas-vindas, isso mesmo. Você pode trabalhar com as crianças, quando chegar na sala de aula, você dá um cartãozinho para ela de bem-vindo. A criança vai ficar super feliz, já vai se sentir aí bem acolhida. Outra coisa que você precisa fazer, e eu pergunto, você já fez isso? Olhou nos olhos do seu aluno, sentiu esse aluno, perguntou a esse aluno como foi a sua semana, olhou no olho desse aluno e deu aquele abraço bem gostoso. Você chama os seus alunos pelo nome? Porque muitas vezes as professoras não sabem o nome das crianças e ficam, ei fulano, ei menino, senta, ei garota, ei, como é seu nome mesmo? Ai, eu já esqueci. Vai aí uma dica, quando as crianças chegarem, coloca um crachá com o nome de cada criança para você receber a criança com aquele carinho que só você, professor, sabe dar. Abraça a criança, a uma, dá aquele abraço bem gostoso, bem aconchegante, faz com que a criança sinta que ela é bem amada, que você estava esperando por ela naquele ambiente. Olha, eu quero deixar uma informação aqui preciosa para vocês. Sabe o que acontece no cérebro de uma criança quando ela é amada, quando ela é bem recebida? Vou falar daqui a pouquinho, mas antes vou falar para você o que acontece quando você recebe a criança e você grita com a criança. Por quê? Às vezes a criança chega na sua sala de aula e a professora fica lá da porta. Ei, fulano, senta. Ei, menina, eu já mandei você sentar. Ei, cala a boca, vocês estão falando muito alto, fala mais baixo. Aí a professora começa a gritar. Olha, quando você grita com o aluno, o cérebro do aluno recebe sinais de insegurança. O cérebro ativa um sinal de alerta, de perigo, de ameaça. O medo é ativado, o coração da criança bate mais forte, o cérebro começa a liberar dopamina, adrenalina. Por quê? Preparando para fugir. A criança registra recordações negativas que se tornam uma angústia, um estresse para ela. O cérebro bloqueia a aprendizagem. Aí a gente começa a ver porque muitos alunos já entram na sala de aula e não aprendem o conteúdo, porque existe uma forma de você bloquear esse aluno quando você grita. Então recebe esse aluno com um abraço, com um olhar no olho, com muito amor e muito carinho. Vamos lá para o segundo pilar, anota aí o segundo pilar. Um ambiente que convida, isso mesmo. Como preparar um ambiente com propósito e conquistar o coração desse aluno. Então, vou dar mais uma dica. Professor, chega mais cedo na sua sala de aula, observa se a sala está limpa, observa se as mobílias estão em ordem. Ah, tia Josi, na minha sala não tem mobília, as crianças sentam no tapete. Observa se o tapete está limpinho, se está tudo em ordem. Porque às vezes as professoras chegam em cima da hora da aula, chegam depois do que as crianças. Você precisa chegar antes, você precisa preparar um ambiente para receber essa criança. Não só um ambiente físico, mas também um ambiente espiritual. Ora para o seu aluno, prepara o ambiente, pede a Deus para trazer esse aluno seguro para a sua sala de aula. Prepara o cantinho do silêncio, isso mesmo. Você pode combinar com seus alunos. Olha,
Quando vocês chegarem, vocês vão sentar nesse cantinho, coloca aí uma plaquinha escrito Cantinho do Silêncio, pode colocar livros para as crianças irem lendo em silêncio ali, vendo histórias bíblicas que já vai assim motivar o coração da criança, porque o que a criança ela sente ao entrar? Ela precisa sentir um ambiente acolhedor. Prepara o visual da sua sala, prepara a parede da sua sala, decora de uma forma carinhosa, para que a criança sente que aquele ambiente foi preparado para recebê-la ali. Isso é muito importante para a criança. Prepara uma sala com estímulo. O que é isso? É aquilo que precisa ser atrativo, mas um atrativo em equilíbrio. E a sua criança, quando chegar, vai sentir, vai olhar e vai falar, uau, tem alguma coisa diferente aqui. Então, nós precisamos entender que a criança precisa de ter a sala, e vai 3 dicas que eu vou dar. A sala organizada, um ambiente temático, o cantinho do silêncio. Hoje, as suas crianças têm chegado na sua sala de aula e têm encontrado um ambiente assim? Nós precisamos começar a pensar naquilo que precisamos mudar. Agora vamos para o terceiro pilar, uma aula com ritmo. Isso mesmo, as crianças amam se movimentar e eu vou dizer por quê. Quem se perde, desliga, gente. Quem entende o ritmo se engaja, é simples assim. Toda criança gosta de uma aula com início, meio e fim, de uma história com início, meio e fim. Então quebra a monotonia e faça o segredo das transições, que eu vou ensinar aqui 3 segredos para você aí ter mais sucesso na sua sala de aula. Vamos lá, crie uma rotina. A rotina é praticamente uma boa programação, uma programação completa da aula, como vai ocorrer no ambiente, o horário do lanche, o horário das atividades. Então, você precisa preparar uma rotina, porque a rotina faz com que as crianças se sintam seguras, saibam o passo a passo daquilo que vai acontecer. E é muito importante também, pessoal, quando nós temos crianças com TDAH, TEA, TOD na sala de aula, é importante as crianças terem uma rotina. A rotina faz as crianças prever o que vai acontecer e se sentir segura daquilo que vai acontecer. Quais são as funções da rotina? A rotina é um caminho mais eficaz que garante o plano que vai ser executado, um plano executado com excelência, com paciência. Os alunos assim vão ter o norte, vão saber que existe um propósito naquela aula, um propósito naquele tempo que eles estão ali. Eles vão gostar da aula ou eles não vão gostar da aula, dependendo aí de como você vai criar essa rotina. E depois nós podemos combinar de dar uma aula só falando sobre rotina. Então, a rotina faz com que o aluno sinta um ambiente mais agradável. E sabe o que acontece no cérebro do aluno quando você ensina com ritmo e com propósito? Porque a criança aprende brincando, isso mesmo. Então, é necessário que o ambiente da sua sala de aula tenha alegria, tenha propósito, tenha ritmo. Olha só o que acontece no cérebro da criança enquanto ela brinca. É liberado serotonina, isso mesmo. A serotonina, ela reduz a ansiedade, regula os estados de ânimo na criança, libera também endorfina, reduz a tensão neural. Gente, isso é ciência. Dá sensação de calma, de bem-estar, de felicidade. Acetilcolina, gente, que nome bonito de se falar. Favorece o estado de atenção, de memória e de aprendizado. Olha como é importante. E algo que a gente ouve falar muito, dopamina, ativa sistema de recompensa, motivação
e prazer. Quando você dá aquela aula, quando a criança chega naquele ambiente alegre, olha quantas substâncias são liberadas no cérebro da criança. E aonde você sente prazer, alegria, você não quer ir embora, você quer ficar. Então eu vou dar aqui para você a divisão em 3 blocos para você fazer aí com as crianças e você ter aí esse monte de substâncias sendo liberada de forma rápida e dinâmica aí na vida das crianças, na mente das crianças. Primeira coisa que eu vou falar, exposição da lição. Como é que eu vou começar essa lição? Como eu vou fazer essa transição do cantinho do silêncio para o meu momento da aula e o meu momento da lição? Então, a exposição da lição, você vai começar a falar, por exemplo, sobre a criação. Aí você já preparou a sua sala, lembra? Uma sala temática, pode colocar animais, pode colocar uma mesa, de repente, aí na sua sala de aula com uma toalha bonita, um vaso de flores, porque Deus criou as flores. A criança, quando chegar, já vai ver que o ambiente está diferente e foi preparada para receber ela ali. Pensa como você se sente quando você chega no ambiente que alguém te convida e você chega e vê que a pessoa preparou o ambiente para te receber. É tão bom você saber que você é bem recebido. Com a criança não é diferente. Então você vai mostrar a esse aluno, nesse momento da exposição, o que vai ser feito, o que precisa ser feito aí. Então eu vou dar aqui um passo de uma lição que nós vamos começar. Mas antes eu quero dar o segundo bloco aí, movimento, dinâmica e ação. Deixa as crianças fazerem aquilo que você vai ensinar da lição. Nós já vamos falar. E tem o terceiro bloco, que é o momento da construção, que você vai conversar com as crianças e saber o que elas acharam da lição, daquilo que você explicou. Isso vai despertar na criança mais interesse. E aí a gente pode fazer o seguinte, desse momento de transição da atividade, que nós vamos começar a nossa lição da criação hoje com uma atividade, para voltar no momento da história. Você vai pegar um relógio, vai deixar o despertador, coloca os minutos que você quer e você avisa as crianças, quando o despertador tocar, acabou o momento da atividade e nós vamos voltar para a nossa lição. Então, não tenha medo também, pessoal, de perguntar às crianças o que elas acharam da lição, tá bom? Então, vamos lá, que eu vou agora falar da lição em si. Vamos imaginar que a nossa aula é da criação e nós montamos aqui um objetivo, ensinar a história da criação de forma criativa. Eu tenho um objetivo, eu tenho que fazer algo diferente. Então, vamos lá, cada criança vai montar um objeto representando um dia da criação. Então você vai explicar, crianças, hoje nós vamos falar da criação. Deus criou todas as coisas. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo e Deus ama você, porque Ele te criou. E Deus criou as flores, os animais, Deus fez separação do dia, da noite. Você vai explicar para as crianças. E depois você vai falar assim, olha, eu coloquei uma mesa aqui com massinhas para as crianças menores de 3 a 5 anos. Você pode colocar para as crianças maiores lápis de cor e papel em branco, ou tinta guache e folha de papel em branco. E você depois vai explicar à criança o que ela vai fazer com aquilo que você deixou ali exposto. Você vai falar assim, olha, vocês hoje vão fazer aqui um desenho ou uma montagem de algo que representa a criação. Lembra do nosso relógio? Você avisa, olha, eu vou te dar aí 15 minutos para vocês fazerem uma atividade de algo que Deus criou. Deixa as crianças lá montarem a atividade delas e dá esse tempinho para elas. Enquanto isso, você fica ali perto, observando. Se a criança precisar de ajuda, você tem que estar ali perto. O que eu vejo muitos professores fazendo hoje? Deixa a criança fazer a lição e vai para a porta atender, às vezes, alguém que chama,
uma outra irmã que chama para conversar, aí deixa as crianças lá, aproveita o momento para conversar. E aí, as crianças ficam sozinhas, sem direcionamento. Não, você tem que ficar ali perto, dar um direcionamento para essa criança. Tem criança que vai falar assim, vai travar, vai falar, ah, tia, não sei o que eu faço. Aí você pergunta, você gosta de quê? Você tem animal em casa? Você gosta de flores? Já viu uma árvore bonita? O que você gosta? O que você já viu? E deixa a criança participar junto com você daquela construção. E você também participa junto com a criança da construção. Então vamos lá, vamos imaginar que a criança fez o sol. Aí você vai explicar, o sol faz separação do dia, da luz e das trevas, do dia e da noite, né? Assim Deus começou a criação do mundo. E aí você vai ter o privilégio de conhecer os seus alunos. É muito bom, pessoal. Você precisa criar esse momento de construção, sabe por quê? Depois vocês vão orar juntos. Depois que terminar a lição, vocês vão ter aquele momento de orar junto. E eu sei, pessoal, o que é você chegar na sala de aula e fazer uma atividade que as crianças amam. Depois, tudo que você falar com as crianças, elas vão fazer. É tão legal você sentir que as crianças ouviram a sua aula. É tão gostoso você saber que você preparou aquela lição com muito amor e você conseguiu interagir com todas as crianças. Agora nós vamos para o quarto pilar que você vai aí desenvolver com a criança. Isso mesmo, participação intencional. Quem participa se envolve. Quem se envolve, presta atenção. Quem se perde, se desliga. Isso mesmo. Então, pessoal, você vai deixar ali a criança conectada naquilo que você está fazendo. Ai, que legal! Já estou imaginando vocês na sala de aula aplicando esses 5 pilares para manter a atenção das crianças. Porque quem se perde, como a gente já falou, se desliga. Então vamos lá para algumas coisas, alguns exemplos práticos que eu vou dar aqui para que a criança esteja aí integrada, inteirada na sua aula. Deixa de ser uma professora falante, seja um guia participante, gente. Vamos falar a verdade aqui. Tem professor que só sabe falar. O aluno quer falar, calma aí, daqui a pouco você fala, daqui a pouco você esquece. Aí o aluno quer perguntar, não pergunta agora não, senão você vai atrapalhar a minha aula. Não, seja um guia participante, deixa as crianças participarem, porque depois dessas dicas as crianças vão querer se envolver na sua aula e é bem legal. Por quê? Você recebe diferentes tipos de alunos. Tem alunos tímidos, tem alunos agitados, tem alunos, gente, que são birrentos, aborrecidos. Ai. E aí é uma forma de você fazer as crianças participarem de uma forma bem legal, que elas vão amar. Então eu vou deixar aí alguns exemplos. Por exemplo, pergunta-chave. Pergunta às crianças. Ah, você tem animalzinho em casa? Quem é que tem animal em casa? Ah, que legal! Hoje nós vamos falar da criação. Vamos falar do Deus que criou todas as coisas. E o animal que tem lá na sua casa, Deus que criou. Escolha também os ajudantes do dia. Faz um painel bem bonito, escreve lá ajudantes do dia. Bota foto com o seu aluno, o nome do aluno. Imagina, quando ele chegar, ele vê a foto dele lá, escrita ajudantes do dia, como esse aluno vai ficar feliz, como ele vai participar. Aí vou te dar uma dica, não tem aquele aluno bem agitado? Vai começar por ele vai ser seu ajudante do dia e vai ser bem legal, ele vai se sentir importante. E tenha também os momentos de escuta. Escuta o que as crianças têm para falar. Você sabia, professor, que muitas vezes você recebe a criança na sua sala de aula com um abraço
escuta a sua criança e é o único abraço que ela recebeu durante a semana toda? Você já parou para pensar que o momento que você escuta seu aluno, você pode ser a única pessoa que dá atenção para ela? Nós estamos vivendo uma época que nós estamos vendo filhos órfãos de pais vivos. Uma outra hora eu vou falar mais sobre isso. Então é importante você falar palavras para as crianças que a motivam. Então, nesse momento de pergunta, nesse momento de escuta, você tem que dizer: você é importante, você é amado, obrigado por você estar aqui. Falar palavras que vão melhorar a autoestima desse aluno. Porque é importante a gente validar esse aluno, é importante na infância o aluno receber elogios, porque vai mexer com a autoestima dele. A autoestima pode ser definida como uma avaliação, tá? Que uma pessoa recebe de si mesma. E é tão bom quando a gente recebe elogio. Quem aqui gosta de elogio? Todo mundo gosta de um bom elogio. Com as crianças não é diferente. Nós temos que pensar que nós estamos ensinando as crianças na sala de aula, mas elas são as nossas flechas que enviaremos para um futuro, quando não mais estivermos aqui. E que tipo de criança eu quero enviar? Então, a infância é um momento muito importante para a criança. Ela é determinante na formação do seu caráter, influencia na variedade de fatores, incluindo interação familiar. Tem crianças que não recebem elogio dos pais, tem crianças que recebem até xingamentos. Você é um burro, você não sabe nada, você não presta atenção em nada. E a criança vai se validando daquelas palavras. E chega na sua sala de aula tímida, ou muitas vezes a criança chega muito agitada porque ela quer chamar de alguma forma a sua atenção. E às vezes o professor sem preparo não entende e começa a rotular o aluno. Ah, porque esse aluno é rebelde, porque é desobediente, porque eu não aguento com esse aluno. Então você tem alguém com você na sala de aula, que é o Espírito Santo. Sabe, professores, eu ouço professores falando assim: ah, mas eu estou sozinha hoje. Você nunca está só. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo com você. E essa trindade é poderosa para desfazer todas as obras do inimigo e para te potencializar naquilo que você precisa. Então, a autoestima é saudável para a vida da criança. Traz na criança resiliência, autoconfiança, satisfação com a vida. Então, seja um professor motivador. Eu quero dizer algo para vocês. Professor, está nas suas mãos o poder de mudar o mundo. E agora nós vamos para o quinto pilar. Isso mesmo, para a conclusão da nossa aula. Conclusão da nossa aula. E a conclusão tem que ser com chave de ouro. Você precisa de uma conclusão com céu e com propósito, porque o final da aula não é um adeus e nem um tchau. O final da aula é um envio. Isso mesmo! Você vai criar uma conexão super gostosa aí nesse final também com suas crianças. Então, como você vai criar um final que vai fixar o aprendizado na mente e no coração da criança? A criança vai levar aquela verdade que você ensinou. Então, vai aí um exemplo, mini desafio para casa. Isso mesmo, você pode fazer um envelope de oração, você pode botar modelos de oração para a criança orar durante a semana com os pais. Muitos professores reclamam: ah, os pais não se envolvem no Ministério de Criança, não se envolvem nas nossas aulas. Então agora eu estou dando dica preciosa de como trazer esses pais para dentro da sua sala de aula. Então você vai fazer assim:
Esse envelope também pode ter versículo bíblico para a criança memorizar. Aquela criança que não sabe ler, o pai vai ler para ela. Aquela criança que sabe ler, você pode também lançar um desafio para pedir o pai para ler junto com ela. Desafios para casa, olha que legal. Você pode fazer aí um envelope de oração também. Assim, você pode pegar papel cartão de várias cores. Quando as crianças chegarem, você dá o cartão de boas-vindas e esse cartão sem estar escrito nada. No final da aula, você vai motivar as crianças a escrever uma frase bonita ou uma oração. Você vai direcionar as crianças para que depois ela chegue em casa e entregue os pais, ou a professora na escola, ou algum amigo que ela gosta. Olha quanta coisa legal. E aí, você é um missionário, você vai dizer para a criança, isso mesmo. Você pode fazer aí também esse envelope, um envelope missionário, e dentro desse envelope pode estar vários versículos bíblicos, e o desafio é a criança entregar para o máximo de pessoas que ela conseguir. E quando ela retornar na próxima aula, você vai perguntar como é que foi a experiência dessa criança. Porque é tão bom quando você termina a sua aula e você consegue lançar esse desafio. Até o seu coração fica ansioso para saber como que as crianças vão trazer o resultado para você. E muitas vezes o resultado é super positivo, vai alegrar o teu coração. Sabe, professor, Deus quer usar você como um testemunho vivo de que criança não dá trabalho, criança dá frutos, e frutos eternos. Você está ensinando para a eternidade, nunca esqueça disso. Então, você vai fazer esse fechamento de uma forma bem dinâmica, como nós direcionamos aqui. E agora estamos terminando a nossa aula, deixamos aqui essas dicas preciosas. E se você quer receber esse conteúdo que está aparecendo aí para você, mas espera aí, calma. O conteúdo que você vai receber é um conteúdo que vai ter tudo no passo a passo. Vai ter como prender a atenção das crianças no início, do início ao fim. Tudo isso que eu falei, mas com todos os detalhes. Vai ter a conexão antes da lição, o ambiente que convida, aula com ritmo e com propósito, conclusão com céu e propósito. Vai estar aí tudinho no seu material, porque se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você, porque só quem ama de verdade continua ensinando, mesmo cansada, você continua ensinando. Mas você não está sozinho, você não vai seguir mais sozinho a partir de agora. Eu estou com você, e para tornar suas aulas mais leve, mais tranquila, seu ensino mais claro, mais possível e mais alegre. E começo com um passo muito simples. Você vai levar esse conteúdo inteirinho para casa para potencializar os seus resultados. Então, olha lá o que vai ter aí no seu conteúdo. Vou falar novamente. Os 5 pilares para manter a atenção das crianças, um e-book todo detalhado no passo a passo. Vai ter cada coisa linda no e-book que você vai amar. Você é especial, vai ter lá o cartãozinho pronto, só para você imprimir, para você criar aquela conexão com seus alunos. Vai ter 10 frases que eu não disse todas aqui, para prender a atenção das crianças no mini e-book. Você não pode perder. E também o mais esperado de todos, o certificado de participação. E você vai ter mais clareza daquilo que você pode fazer na prática com esse material incrível. Você vai acessar o link que vai estar aí na descrição para você, e você vai ter todo o seu material
completinho, você vai poder baixar o seu material. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a nossa assessoria, que ela vai te atender com muito carinho. A nossa equipe está pronta aí para atender você de uma forma que você vai amar. Eu deixo aqui um abraço da tia Josi e não esqueça, hein? As crianças para Deus, essa é nossa missão. Aonde muitos veem crianças, nós vemos um grande exército. Deus abençoe e até a próxima.